A paz do Senhor, meus irmãos, seja muito bem-vindo ao Papo com Deus. Eu sou o Max e hoje meu intuito é te guiar por esse novo estudo. Dízimo é mandamento? E o que a Bíblia diz sobre o dízimo? Então, assim, tem muitos tópicos aqui para a gente abordar. Nós vamos falar da antiga e da velha aliança, o que significa o dízimo, ok? Então tem bastante contexto. Eu vou falar para você, se você não ficar até o final, você pode fazer uma exegese errada, ou seja, fazer um entendimento errado. E nós estamos aqui para fazer isso com zelo para abençoar a sua vida, ok? Então fica até o final porque esse estudo é importante. Tem muita coisa para a gente falar, tá bom? Nós vamos falar sobre dízimo também, sobre o significado espiritual do dízimo. Nós vamos mostrar sombras, realidades, tá bom? E o que hoje na Nova Aliança ele reflete para a gente. Claro que eu não ia fazer isso. Eu estou mostrando aqui o e-book para você aqui do lado, que está bem bonito o e-book desse projeto. O projeto gráfico desse estudo está bem bonito, mas eu não ia fazer esse estudo, obviamente, sem o meu grande amigo Hilber. Seja bem-vindo, Hilber. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Sejam todos bem-vindos a esse estudo. Estudo complicado, um estudo que gera uma certa polêmica no nosso meio. Tem sempre dois extremos, o extremo que vai criticar muito quem doa o dízimo e o outro extremo, né, que vai doar por trocas de bênção. Então a gente vai tentar falar aqui de uma forma mais sóbria possível sobre esse assunto. E como o Max falou, a gente estruturou em 3 pontos, né? O dízimo profético, que a gente vai falar lá do tempo de Abraão, o tempo da lei e o tempo da nova aliança, ok? A gente vai desmistificar e vai entrar de cabeça em todos esses assuntos, então fica com a gente até o final do vídeo. Amém. Nós temos temor para fazer esse estudo, irmãos. A gente já orou, já orei lá no quarto, o Ibo já orou aqui com a gente antes de começar o estudo, porque a gente não quer que seja tirada a nossa parte da árvore da vida referente a isso, entendeu? Um entendimento errado, a gente pode levar toda uma geração, uma grande parte da nossa geração, fora do entendimento das escrituras. Então a gente quer trazer a luz da escritura, tá bom? Fica até o final para você ser abençoado verdadeiramente. Eu sei que tem muita gente que vai falar assim, eu já entendo, eu dou de próprio coração, mas vamos entender o que era verdadeiramente o dízimo e o que ele é pra gente hoje, o que ele significa, se realmente ele existe ou se ele foi o que descontinuou na antiga aliança e o que continua na nova aliança também. Amém? Então nós oramos referente a isso e nós queremos fazer isso com cautela, tá bom? Então vamos lá. A primeira vez que a palavra dízimo aparece nas escrituras foi em Gênesis 14, 20, quando Abraão acaba de voltar de uma grande batalha que era praticamente impossível de vencer, né? Você vai ler lá e vai entender. E Abraão, então, ele dá o dízimo a Melquisedeque como uma oferta de gratidão da sua conquista. Então, a primeira vez que a gente vê o dízimo sendo dado está lá em Gênesis 14, e a gente já vê como uma oferta de gratidão, ou seja, por eu estar grato. Então, o que a gente pode aprender nessa passagem aí? Primeiro que a figura de Melquisedeque apontava para uma figura de Cristo, é uma teofania de Cristo, ok? Então, ele dá o dízimo para alguém que era o sacerdote do Deus Altíssimo. E segundo, que Abraão não deu o dízimo para ir à guerra ou para vencer a guerra. Abraão deu o dízimo quando ele voltou da guerra. Então era uma oferta de gratidão. Ele estava grato ao Senhor. Nós estamos falando de uma pessoa que venceu no seu tempo pela fé. Ok? Abraão era um homem que via a Nova Jerusalém, a cidade que tem fundamentos, a cidade espiritual que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto. Então Abraão era um homem de fé, visionário. E da mesma forma ele fez isso com o dízimo. Então se Abraão fez, né, como uma forma de gratidão, como nós devemos fazer hoje? Vamos já trazer isso para a nova aliança, como uma forma de gratidão. Certo, Hilber? Certo, perfeito, Max. E interessante que esse contexto também de Gênesis 14 e 20 vai ter uma implicação profética. Você vê que aparece Melquisedeque, que é uma figura de Cristo, e em Hebreus a gente vai ver que o sacerdócio de Melquisedeque é superior ao de Levi. Então, era como se Abraão, que é superior a Levi, estivesse dando dízimo, ou seja, os levitas também estavam dando o dízimo aí, então mostra uma coisa superior. Isso vai apontar para os 144 mil que são primícias, lembrando que dízimo, tanto na lei, era sempre as primícias, a melhor parte, o mais excelente da plantação ou dos animais. Amém. Vamos aproveitar aqui já para a gente explicar o que significa primícia. Se você já fez as nossas festas, os nossos estudos das festas, os hebreus e os judeus ainda hoje, né, comemoram 7 festas. Não sei se o povo judeu ainda comemora, porque o povo judeu, depois do templo, né, muitas coisas mudou na sua tradição nesses 2000 anos. Mas eles comemoravam 7 festas, que era o Asmos, que apontava para Cristo, o pão sem fermento, que era o Cordeiro Pascal, foi Jesus, né, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que veio primícias, que ou seja, colhido da terra, que era a colheita, a festa das colheitas. Jesus foi colhido, sendo primícias para Deus, para que assim como ele foi, como disse o apóstolo Paulo, nós também o sejamos na última colheita. Primícias dos que dormem. Então, Cristo é a primícia dos que dormem. Depois nós temos Pentecostes,
depois nós temos trombetas, expiação e tabernáculo. São as 7 festas. Se você não fez nosso estudo, eu vou deixar um card aqui em cima para você, e aí você vai clicar e fazer o estudo das 7 festas, que é importante. Então, primícias apontavam o quê? Para a colheita, para os primeiros frutos da terra, ok? Então, tem muita gente que fala assim, ó, Cristo foi primícias dos que dormem, depois que Cristo ressuscitou, a gente não precisa mais dar primícias. Tá certo essa visão? Não. Cristo foi realmente a primícia. Aquilo que era sombra, que era a colheita da terra, os primeiros frutos da terra, Deus fez em Cristo e vai fazer conosco lá, quando você vê os 144 mil selados, Deus colhendo um povo para si, na última hora, que aí você também vai ter que fazer o estudo das duas chuvas, a chuva temporã, que via no seu tempo determinado, e a chuva serôdia, que são as chuvas tardias da última hora, ok? Nós vamos ver um grande avivamento na última hora, Deus preparando o fruto para que ele pudesse colher, que é o arrebatamento da igreja. Então, assim como Cristo foi colhido nos primeiros frutos, nós vamos ver o povo de Deus sendo colhido nos últimos frutos. Tá certo, Cristo primícia dos que dormem? Tá certo. Mas eu não devo dar o dízimo porque Cristo já foi primícia? Tá errado essa visão. Nós vamos mostrar daqui a pouco que o que descontinuou na nova aliança e o que continua na nova aliança. Jacó, deixa eu até compartilhar aqui o e-book com vocês, porque fica mais fácil para a gente ir lendo. Jacó não dizimava, mas faz uma promessa a Deus de dar o dízimo. Então, depois de Abraão, vamos olhar agora Jacó, a descendência. Em Gênesis 28, 22, Jacó decide fazer um voto com Deus, prometendo dar a 10ª parte de tudo que ele conquistara para Deus. Então, o dízimo de Jacó e o dízimo de Abraão não eram práticas existentes, elas eram voluntárias e pontuais em louvor ao nome de Deus. Então, não existe argumento de dizer que as famílias antigas passavam as gerações praticando a 10ª parte, de dar o dízimo. Tem muita gente, eu já ouvi isso, tá? Falando assim, porque antigamente, desde que Deus instituiu o homem dá os frutos da terra para Deus, então isso veio passando de geração em geração. Não era assim. Você vai ver que Jacó, depois que ele tem o sonho, ele fala, aqui não é outro lugar, senão a casa de Deus, né? Betel, que é Bet-El, né? A casa de Deus. Aí ele institui, olha, se o Senhor for comigo na minha jornada, se o Senhor me abençoar, então eu vou dar a 10ª parte de tudo. Dá uma olhada lá em Gênesis 28, 22, que é legal a gente falar disso. Então, não era uma tradição. Ele faz um voto com Deus e ele vai cumprir esse voto, tá bom? Então, esse contexto que as famílias passavam de geração em geração, não rola também, isso não existe. Aí nós vamos falar que o dízimo se torna a lei em Números 18. Nós vemos Deus instituindo o dízimo como ordenança. A partir de Números 18, você vai ver, então, o dízimo como ordenança para sustentar os levitas que não trabalhavam. Eles estavam incumbidos de cuidar do tabernáculo e logo após o templo ser erigido por Salomão. Os dízimos também eram para cuidar dos órfãos, viúvas e necessitados. Está lá em Levíticos 27, 30. Hilber, faz um contexto para o pessoal entender essa questão do dízimo para os levitas. Tem muitas pessoas que não entendem o que é levita, acho que levita é o cantor que está lá na frente na igreja. Faz um contexto rapidinho, só para a gente pontuar isso. Tem gente que entende, mas óbvio que tem gente que não entende. Sim, beleza. Então, o que acontece? Vou contextualizar ali quando Moisés ele tira o povo do Egito, ele vai lá, sobe o monte e Deus queria que todo Israel fosse o quê? Um reino de sacerdote, ou seja, as 12 tribos ia ser sacerdote para as nações. Não somente os levitas. Não somente os levitas, né? Todo Israel, as 12 tribos. Só que houve o incidente lá com o bezerro de ouro, o pecado, então Deus ele pegou das 12, os levitas ficaram encarregados de cuidar do templo, ou seja, era para ser as 12, porém só ficou os levitas, porque ficaram do lado de Moisés. Isso. Então, por conta disso, levita foi aqueles que vão cuidar do sacerdócio. Não necessariamente são cantores, já que a gente vê muito, o levita tal é a pessoa que canta. Não, o levita na antiga aliança era aquele que cuidava do sacerdócio, que tinha um ofício de ser sacerdote para as 12 tribos. E aí, na divisão de terras, eles ficaram sem a terra, porque eles cuidavam do templo. Então, todos os dízimos tinham que ser para essa tribo, porque não tinha herança, então eles ficavam com dízimo por conta do cuidado do tabernáculo, por conta de não ter herança. Maravilha, maravilha. Então aí foi quando Deus instituiu para que houvesse manutenção no templo. Ali já estava apontando para Cristo, ali já estava apontando, na verdade, para o corpo de Cristo. O tabernáculo de Moisés é o corpo de Cristo, o templo de Salomão aponta para o corpo de Cristo. Se você não fez nosso estudo sobre o tabernáculo de Moisés, sombras e realidades, vou deixar um card para você aqui em cima também. Faça. Você vai entender o que era o altar de sacrifício. Você vai entender que altar é esse na sua vida. Quando algum pastor falar, pega o seu dízimo, traz aqui o altar, você vai saber que isso aí está errado. O altar é a sua vida, ok? Talvez por falta de conhecimento, talvez por, vamos dizer assim, aquela gíria dentro das igrejas, sabe?
Então, assim, não está errado a expressão, mas a forma de entendimento leva, às vezes, as pessoas ao erro. Altar é a sua vida. Agora nós não temos mais um altar de sacrifício. Então, vai lá fazer sobre o tabernáculo de Moisés, sobre as realidades que você vai entender. Bom, o dízimo, então, se torna lei. Na Antiga Aliança, nós vemos 3 tipos de dízimo estabelecido, que era o dízimo aos levitas, que está lá em Levíticos 27, dízimo dos festivais, está em Deuteronômio 14, e o dízimo que se dava a cada 3 anos. Então, nós tínhamos 2 colheitas no ano e se coloca até 3 vezes que era feito a oferta e o dízimo, antigamente, tá? Depois do exílio o povo não voltou a pagar o dízimo, ou seja, não voltou a contribuir no templo. Você vai ver lá em Neemias 13:10, eu vou pular um pouquinho essa parte, eu vou para Malaquias, que mostra que quando o povo volta do exílio, o povo não começa a dar o dízimo, para de dar o dízimo, muitos deles. Então, o que acontece com os levitas? Eles param o serviço no templo e aí eles passam a ir para o campo para cultivar então e se alimentar. E aí os serviços no templo param. Então para de queimar incenso, para de acender a menorá. É todo o símbolo da igreja. A menorá é o símbolo da igreja. Você vai ver que lá tinha que manter o azeite vertendo manhãs e tardes, que é o símbolo da igreja, o Espírito Santo fluindo na igreja, o azeite, né? Para que estivesse sempre aceso. Deus ainda fala, não deixe que a menorá se apague. Então esses eram ofícios dos sacerdotes, os sacrifícios diários e tantos outros. Em Malaquias 3:10 você vai ver isso também. E lá mostra exatamente esse mesmo contexto, porque muitas igrejas utilizam, assim, ou ministros, né, que se você não dá o dízimo, você está roubando a Deus e o gafanhoto devorador, o migrador e o destruidor vão te pegar. Malaquias do 3 ao 8 ao 10 diz o seguinte, ó, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E em que te roubamos? Vocês perguntam. Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós e a toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrirei a janela dos céus, Deus está falando, ó, faz comigo um voto e me provem se eu não vou abrir a janela dos céus e vou abençoar vocês. Então, algumas pessoas usam esse trecho, irmãos, para coagir as pessoas a ofertarem. Na verdade, o contexto aí dessa perícope mostra a mesma passagem lá de Neemias. Quando os judeus não dizimavam, os sacerdotes tinham que ir para o campo para cultivar e se alimentar. Com isso, o que começou a se perder? O significado do tabernáculo. Começou a se perder o significado do templo. Então, quando as pessoas não ofertavam mais, então, assim, terminava-se os serviços sacerdotais. E olha, nós fomos instituídos para sermos sacerdotes de um reino de sacerdotes. Você vai ver isso no Apocalipse, que Deus está erigindo um sacerdócio, você vai ver em Apocalipse 22, de um reino de sacerdotes. Seremos sacerdotes eternos do Senhor, ok? Então, assim, como que Deus faz? Deus chama a atenção do povo para isso. No livro de Ageu, se você fez nosso estudo também sobre Ageu, eu vou deixar um card aqui em cima que eu fiz com o Wilber, que foi fantástico esse estudo, vai mostrar exatamente isso. Ageu chora pela nação e fala assim, olha, vocês voltaram, já tinha 7 anos que eles tinham voltado do cativeiro e eles ainda não tinham erigido o templo. Aí Deus fala assim, olha, vocês aí estão nas suas casas forradas, vocês juntam, mas eu com sopro espalho tudo. Será que vocês não veem que a minha casa está em desordem, minha casa está desolada? Então Deus usa o profeta Ageu no seu tempo para profetizar a restauração do templo novamente. E aí o povo passa então novamente a restaurar o templo e passa a adorar ao Senhor. Trazendo para a nova aliança, olha que símbolo incrível. Vocês estão correndo atrás dos seus interesses, das suas casas, do seu carro, mas vocês estão esquecendo, ó, de erigir o templo, vocês estão esquecendo do serviço do templo, vocês têm as suas casas forradas, mas eu não tenho onde habitar. Olha o que Deus está dizendo, ó, o templo, você, templo do Espírito Santo. Então é o tempo da gente começar a consagrar para o Senhor o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Deixarmos as coisas, as riquezas do mundo. Eu fiz um estudo aqui chamado Homem Espiritual, foi um estudo que saiu semana passada, tá aqui também nesse vídeo. Tá aqui também no nosso canal, você pode olhar. Você é um espírito que habita dentro de um corpo. O corpo não define quem você é. A quantidade de dinheiro que você tem, o seu doutorado, o seu mestrado não define quem você é. Por isso que Deus está moldando o nosso caráter para a eternidade. Havemos de sair desse corpo e recebermos um corpo de glória. Então Deus está moldando nosso caráter para a eternidade. Sabe o que acontece? Esse corpo é só o nosso local de habitação. Nós viemos para o mundo sem nada e vamos voltar dele sem nada, irmãos. Por isso que Deus fala que nós devemos investir no reino dos céus. Porque lá, na verdade, é onde nós podemos colher para a eternidade. Não dá para você abrir um caixa eletrônico e mandar 10 mil reais para lá. Isso é através das suas obras. Por isso que o coração generoso, piedoso e uma mente, né, um espírito na obra do Senhor é o que verdadeiramente faz a diferença para o cristão. Você quer fazer mais algum contexto de Malaquias 3:10, Hilber?
Sim, Max. Então, o Malaquias 3:10 a gente está vendo que está relacionado ao sacerdócio, que a gente viu que é o levita. Então, a gente tem ali os dízimos para os sacerdócios. E dentro desse contexto que eu achei legal, é o conceito de que o dízimo era para cuidar dos órfãos, viúvas e necessitados, correto? Se a gente coloca isso agora à luz, à realidade, uma realidade espiritual, quem são os órfãos? Aqueles que não têm pai. Quem é pai? Deus. Ou seja, eu levo a melhor parte, ou seja, eu levo Deus para aqueles que não têm. Quem são as viúvas? Aquelas que não têm marido. Ou seja, quem é o nosso esposo? Jesus Cristo. Então, eu levo a Cristo aqueles que não têm marido. E os necessitados, aqueles que têm fome. Cristo vai falar, eu sou o pão vivo. Quem comer de mim nunca mais vai ter fome. Então, você vê o contexto do dízimo ali, na Antiga Aliança, sendo uma sombra de algo que viria, apontando para Cristo. Muito bom. Muitas pessoas pegam os trechos da Bíblia, né, e levam literal, né, Hilber? E às vezes eu falo exatamente isso, né? Tipo, a fome, quando a gente vê uma pessoa passando fome da palavra de Deus, através da igreja, a igreja precisa ter células, precisa ter como alcançar, braços para alcançar, né? As vertentes para alcançar. Nós aqui no Papo com Deus temos o site, temos os e-books, temos a teologia para surdos, temos vídeos no YouTube, temos esses e-books maravilhosos, enfim, estudos por e-mail, a gente faz um monte de coisa, um monte de loucura. Por quê? Porque a gente quer que ninguém tenha fome da palavra de Deus. Ei, se você tem fome e sede da palavra de Deus, vem, que nós temos aqui condição de alimentar vocês, amém? Olha só, existe dízimo na nova aliança? A graça não exclui a lei, nós sabemos disso, Paulo fala disso, a graça não exclui a lei. Na graça você não é obrigado a fazer mais nada para Deus, irmãos. Tudo já foi feito em Cristo. E todo gesto de atitude deve ser feito porque em amor. Então, lembre-se, né? E eu quero chamar a sua atenção e a minha também. Lembre-se, ainda existem pessoas que vivem para servir a igreja. Ainda existem órfãos, viúvas e necessitados, como o Wilber colocou. Tem órfão? Tem. Tem um monte de gente que não tem pai aí no mundo. Tem viúva, excelente expressão do que o Wilber colocou. Ela não tem marido. Nós precisamos apresentar Cristo, que é o noivo, né? Então nós temos que trazê-la para o seio da igreja, para a unidade da fé. Tem gente com fome? Tem, irmãos. Tem a fome material, mas também tem a fome espiritual. Nós precisamos alcançar essas vidas também. Então assim, olha, tem pessoas que me procuram e falam assim, mas Max, se não existe templo, né? E também não existe levitas, por que eu devo dizimar? Paulo mostra na carta aos Coríntios, no capítulo 9, que aqueles que anunciam o evangelho, né, que vivam então do evangelho. Está lá em Coríntios 9, do 7 ao 9. Ó. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa, ou seja, quem vai pegar a arma e vai lá para a guerra, pagar o seu avião que vai até lá, pagar a sua bota, a sua coturna, tudo isso é pago pelo governo. Então quem vai à guerra à sua própria custa, que Paulo está falando? Quem planta uma vinha e não come o seu fruto. Agora olha que incrível que ele fala. Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho. Percebe que Paulo não fala comer da carne da ovelha, nem usar a sua lã? Porque esse termo é usado lá na frente para os mercenários da fé. E nós vamos chegar neles lá. Está guardado aqui uma caixinha de surpresa para eles. Então, irmãos, assim, existem órfãos, viúvas e necessitados. Existem a necessidade de pregar o evangelho. Órfãos, viúvas e necessitados, como eu me colocou, espiritualmente ficou brilhante, mas também existem aquelas pessoas que precisam se alimentar. Tá? E nós vamos falar sobre isso. O Papo com Deus, ele é um movimento evangelístico para abençoar igrejas, para edificar o corpo de Cristo. Mas, irmãos, pessoas nos procuram, às vezes, não tem como não dizer não. Um irmão me procurou no particular, de repente ele vai estar até vendo esse vídeo, eu não tinha como dizer não para ele precisava de dinheiro para comprar antibiótico para a filha dele, ele não tinha o que comer, e ele é um cara que está terminando o seu ano de advocacia, está cursando o último ano de advocacia, sabe falar bem, indouto da palavra de Deus, conhece tudo, se brincar, conhece mais de Bíblia do que eu, mas ele falou, estou me sentindo fracassado. Eu, como homem da casa, preciso trazer o sustento para minha casa. Max, eu me sinto um homem que não consegue suprir a sua casa, sabe? E a gente enviou recurso para ele. Graças a Deus, a irmã Gisele, o esposo, a irmã Denise, que nos abençoou esses dias para a gente conseguir fechar as contas aqui do mês de novembro, a gente tinha um pouquinho de recurso em caixa, eu peguei e já mandei um socorre para ele. E a gente está tentando ainda levantar um recurso para poder fazer sei lá, uma ceia de Natal, levar as roupas para as crianças, que as roupas ficaram curtas e dá até dó, né, de ver. Então é uma situação que dá dó de ver. Você vê que é uma pessoa trabalhadora, mas não está conseguindo entrar no mercado de trabalho, né? Então, assim, irmãos, esse tipo de necessidade aparece pessoas com fome, sim. Pessoas que precisam de dinheiro para comprar um remédio, filhinho de 3 anos. Como é que eu ia negar um antibiótico para uma pessoa de 3 anos? Não, o Papo com Deus precisa se alimentar, a gente não tinha nem recurso para a gente, a irmã enviou um recurso agora, graças a Deus pela irmã Denise que nos enviou um recurso. Mandei um dinheiro para ele, a gente conseguiu abençoar eles, e olha que glória, ouvir que a filha dele estava bem, e ele bateu a foto com leite, a comida das crianças em cima da mesa,
Isso acontece, a gente precisa ajudar, tá? Apesar de não sermos uma igreja, a gente ajuda muitas pessoas, né? E, enfim, fiz só um parênteses para falar assim que a gente precisa ter um coração piedoso para a obra, porque ainda existem órfãos, ainda existem necessitados, e a igreja está aqui para isso. E Paulo está alertando lá em Coríntios 9. Quem vai à guerra com o seu próprio esforço? Quem é que apacenta um rebanho e não bebe leite dele? Quem planta uma vinha e não come dela? Não faz muito sentido a respeito disso. Mas, né, nós também temos que pontuar que existem os mercenários da fé, né? Que o fato de existir homens que exploram a fé arrancando até a lã da ovelha não deveria ser a razão para a gente não ofertar, mantendo a obra de Jesus, porque Jesus alertou para essas pessoas, né? Paulo também vai alertar isso. Jesus falou lá em João 10, do 12, ele diz o seguinte, ó, o mercenário que não é o pastor, a quem não pertence as ovelhas, se ele vê o lobo vindo, ele abandona as ovelhas e foge, ok? O mercenário foge porque ele é mercenário e ele não tem cuidado com as ovelhas de Cristo, ok? Eu fico falando ok e o Google vai entrando aqui, ó, no meu celular. Aí se apareceu o áudio. Paulo alerta também os coríntios, né, a respeito dos mercenários, está em 2 Coríntios 2,17. Ao contrário de muitos pregadores, não somos mercenários da palavra de Deus. O quê? Não faço comércio da palavra de Deus, é isso que ele quer dizer. Mas anunciamos a Cristo com sinceridade, da parte de Deus e na sua presença. Paulo estava em Mileto e ele ensina os presbíteros lá em Éfeso. Olha o que ele fala em Atos 20, 29. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão rebanho. Ou seja, eles vão comer a carne de vocês. E existe muito isso hoje. Paulo também exorta Timóteo dos falsos mestres e os perigos da riqueza. 1 Timóteo 6,5. Alterações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Então as pessoas percebem o coração piedoso, as pessoas que se doam, então eles sentem o quê? Eles se empoderam da vida das pessoas, do dinheiro das pessoas. Eu vi mesmo uma live esses dias chamada Pastora do Pix, o Wilber que me mostrou. A pastora com uma roupa de 20 mil reais, pedindo dinheiro, pedindo Pix para construir a igreja. Gente, não faz o menor sentido. Ô Max, o que você acha do pastor que tem uma Mercedes? Eu acho que não faz sentido. Se ele trabalha, então ele tem a Mercedes dele. Se ele trabalha, ele tem a BMW dele. Mas ele comprar um carro de luxo com o dinheiro da igreja, no meu ponto de vista, irmãos, está errado isso. O dinheiro tem que ser para servir a obra, 100% a obra. Entendeu? Então você é contra os pastores ricos? Lógico, nós não temos que usar a fé como um artimanho de enriquecimento. É fato isso. Calma, que eu quero fazer isso aqui com prudência. No final desse estudo nós vamos falar sobre a sua igreja, sobre o seu dízimo e o que você tem que fazer com ele. Aliás, com a sua oferta, ok? Então Paulo exorta Timóteo com isso. Cuidado para você não usar o coração dos piedosos como o quê? Fonte de enriquecimento. Não é para isso que eles ofertam, ok? Paulo está alertando a Timóteo. Em Timóteo 6,10 ele diz, porque de nada trazemos desse mundo, nem coisa alguma vamos levar desse mundo aqui. Tendo sustento e o que nos vestir, estejamos contentes. Mas tem gente que não, ele quer ter o sustento, quer como se vestir, quer morar num condomínio, quer viajar para Disney todo ano, quer ter uma BMW. Eu acho que com o dinheiro da ovelha, não acredito que seja o correto, no meu ponto de vista, ok? Essa é minha exegese, vou deixar o Wilber falar. Segundo a Bíblia, se a igreja cuidar dele, alimentar ele, para que ele possa alimentar o rebanho, então é o correto que a igreja faça, ok? E aí ele prossegue aqui dizendo o seguinte, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens em ruínas e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviam da fé em si mesmos e se atormentam com muitas dores. Então, é pesado essas exortações. Jesus exortou referente aos mercenários, Paulo também. Qual a sua visão referente a isso dos mercenários da fé? Wilber? Então, perfeito, Max. O que a gente não pode aceitar é que o dízimo não serve para enriquecimento de indivíduos. O dízimo, o objetivo do dízimo não é um enriquecimento de líderes religiosos. Não é esse o objetivo do líder. Uma coisa que me deixa até com uma certa chateação é o quê? Vou dar um exemplo aqui, tá? O pastor chega de BMW na igreja. Aí um irmão vai lá e pede, precisando de uma ajuda para o líder, estou precisando de uma ajuda, precisando de uma cesta básica. O que ele fala? Eu tenho que ver o caixa da igreja, porque se o caixa estiver apertado, eu não posso ajudar. Mas o caixa da igreja é justamente para isso.
é para ajudar esses irmãos. Óbvio que você vai pagar todos os encargos que você tem, água, luz, para manter o estabelecimento funcionando, porque ali é a congregação dos santos, né? Porque é o corpo de Cristo unido ali. Porém, você tem que, além disso, ajudar os irmãos, ajudar os membros daquela igreja. Não é, eu vou ver se tem dinheiro em caixa. Às vezes tem ali muito mais dinheiro e ele não ajuda e dá aquela desculpa, né? Que o caixa está apertado. E aí a gente vai ver que ele vai estar enganando a Deus, não a homens, né? E um exemplo disso é Atos 5, Max. Atos 5 vai ter um evento bem interessante, que é a de Ananias e Safira, que vai pegar ali um terreno, né, uma terra, uma herança, vai receber, vai ficar com a metade, vai dar metade para os pés, vai colocar a outra metade nos pés dos apóstolos. E aí Pedro ele vai exortar, vai falar que está enganando não aos homens, mas a Deus, porque você não está fazendo de coração, e aí a gente vai fundamentar isso tudo no amor. Na nova aliança, a fundamentação de todas as coisas é no amor em Cristo. Outra coisa interessante, Max, igual você falou, não tem templo nem levita, por que dizimar? Então a gente tem que entender que o espiritual não anula o literal e o literal não anula o espiritual. Não tem templo? Cristo falou, derruba esse templo e eu vou erguer em 3 dias. O templo já está erguido. E nós temos sacerdócio, sim, não o levítico, mas o da nova aliança. Então nós temos um templo e um sacerdócio, sim, após a morte de Cristo. Como você falou, Cristo é o quê? O sumo sacerdote. E ele nos levantou aqui, a sacerdote. E o templo é o seu corpo. Verdade. O Wilber falou uma coisa e é verdade. O irmão aí que nos procurou que a filha dele ela precisava de um antibiótico. Eu falei, irmão, você precisa procurar uma igreja local, né? Você precisa se engajar numa igreja local, tá? Para que eles possam entender, né? Entender o seu problema, porque o que a gente faz, na verdade, é amenizar a sua dor, mas não resolve o problema. O que resolveria o problema seria um emprego, uma igreja te apoiando localmente, tal, com uma cesta básica e tal. Ele falou, Max, você acredita que eu fui numa igreja, o irmão pediu para eu procurar uma igreja mais humilde. Olha só, porque ele era humilde, talvez ele foi numa igreja e a igreja mandou ele procurar uma igreja mais pobre, mais humilde. Ou seja, classificou ele dentro da condição social dele. Eu achei aquilo repugnante, óbvio. E numa outra igreja ele falou, aqui nós somos um CNPJ, sabe que a igreja é uma empresa, um CNPJ, não funciona assim, nós temos que ver com a administração, ou seja, criou dificuldades e barreiras. Ele falou, me dá teu telefone, eu vou entrar em contato com a igreja e amanhã, 9 horas da manhã, eu tô te ligando e tô resolvendo o seu problema. Olha só, o cara de Fortaleza. Eu não falei o nome dele aqui, tá? Então não tô expondo ele aqui. Ele me ligou, eu falei pra ele, cara, você tá no WhatsApp aí? Eu falei, eu liguei pra ele de surpresa no WhatsApp, num vídeo. E ele tava sem camiseta, ficou com vergonha. Eu falei, não põe camiseta não, pode ficar assim. Aí pedi pra conversar com ele, mostrou os filhos dele, mostrou a casa dele, mostrou a condição dele, vamos dizer assim, os suprimentos que ele tinha. E aquilo ali já me dei por convencido, entendeu? De que ele precisava de uma emergência. A esposa dele tava no hospital. Depois ela chegou, ela me mandou um áudio, eles me mandaram agradecimentos e tal. Então, cara, o socorro às vezes é imediato. Não dava para esperar 24 horas para dar um antibiótico para a mulher e tal. Isso acontece, gente. Eu não posso sair daqui, descer lá embaixo na minha casa e comer um arroz, um feijão, né, um peixe e saber que o meu irmão tá passando necessidade, cara. Não dá, brother, entendeu? Agora, eu sei que eu não resolvo todos os problemas, né, do mundo, mas aquela igreja podia ter resolvido, aquela igreja tem caixa para isso, aquela igreja tá ali para isso, entendeu? Para se fazer um socorro local também. Mas tem muita gente que vai dizer assim, a igreja não é uma obra assistencial. Opa, será que não? Será que não? A gente tá aqui para resolver os problemas espirituais das pessoas, mas também para resolver a fome, porque a fome tá aí, gente. Aliás, se todas as igrejas ajudassem, né, o seu bairro, não teria fome. Se você parar para pensar, Hilber, os dízimos e as ofertas que vão para a igreja pagam o salário mínimo para o pastor, para o obreiro, né? E aí você serve a população, a comunidade, não era para ter fome, cara, não era para ter essa necessidade toda. Mas enfim, vamos mais para frente. Isso aqui é só uma exortação referente aos mercenários da fé, tá bom? Marcos, um comentário, rapidinho. Nesse contexto que a gente está falando, se a gente vê em Atos 2, o que acontecia? Todo mundo levava tudo que tinha para os pés dos apóstolos, eles dividiam igualmente, no qual todo mundo ali tinha. Ninguém ficava desigualdade. Isso não. E uma coisa que é importante, que as pessoas pegam esse contexto e falam que isso é comunismo. Isso não é comunismo, tá? Se você pegar o cerne do comunismo, não é isso. O comunismo é tudo para o Estado e a população fica sem. Isso não é comunismo. Isso é uma divisão igualitária, ou seja, sem o apego ao material, tá?
Então, eu pego todas as coisas e divido igualmente, no qual cada um ali vai ter suprida a sua necessidade. Sim, eu tenho um amigo, cara, de infância, que ele não tava conseguindo arrumar emprego, só que ele falou para mim, cara, eu vou virar pregador da palavra, porque aí eu vou viver da obra. E assim, na boa, cara, eu tenho vergonha de olhar para a câmera, eu não sei pregar direito, eu falo que eu não sou eloquente. Eu cheguei numa igreja e falei, eu falo manso, vocês vão dormir, e para me ouvir 3 horas, vocês têm que prestar muita atenção. Presta atenção na mensagem, porque o mensageiro não é bom. Eu não fiz curso de hermenêutica, eu não sei falar em público, ok? E aí o que aconteceu? Eu falei lá. E esse meu amigo aí, não, cara, o cara queria virar para viver da obra. Olha só o que ele entendeu. Ele entendeu que o evangelho é uma profissão. Ele quer viver da obra, ele quer viver sustentado pela obra. Sabe, quando a gente começou o projeto aqui, eu recebi um pastor que falou, cara, você parou para pensar que você podia ganhar de 15 a 30 mil reais por mês de um salário de um pastor com esse movimento? Eu falei, mano, olha a visão do cara. Eu sentei com 3 pastores, os 3, no fringir dos olhos, falou, eu amei o seu projeto, mas me explica uma coisa. Como você ganha dinheiro com isso aí? Olha isso, Wilber, olha a pergunta do cara. Eu falei, não, a gente não ganha dinheiro, cara. Aí ele, teve um só que foi coerente, que é um amigão meu, assim. E aí ele falou pra mim, assim, quase falei o nome dele. Aí ele falou pra mim assim, cara, continua com isso que você colocou no teu coração. Parece que a pedra fundamental do teu trabalho é ser gratuito. Eu falei, sim. Ele falou, continua, porque isso é lindo, não tem nos dias de hoje. Cara, foi só. Ele falou só, entrou no carro, foi embora. Mas ele ficou ali comigo 2 horas, ouvindo tudo do projeto do Papo com Deus. E aí ele falou, entendi. Então você não ganha dinheiro, não. Deu essa máxima para mim e foi embora. O resto, meu irmão, tava com a visão totalmente distorcida. Então, olha o que virou hoje o evangelho. Virou uma fonte de lucro para muita gente, tá? Vamos lá, chegamos ao Novo Testamento e aí eu vou te perguntar, a lei foi revogada? Estamos no Novo Testamento, revogou essa lei aí? Eu devo dizimar, sim ou não? Enfim, como é que a gente resolve esse imbróglio? Na Nova Aliança, a gente tem que aplicar o dízimo também? Então, nós vamos achar no Novo Testamento elementos de continuidade e descontinuidade do dízimo. Então, vamos entender isso aqui melhor, tá? Porque parece que fica um pouquinho ofuscado, mas não é. O dízimo como prática judaica, como cuidado do templo, cuidado dos sacerdotes, já está descontinuado. Não existe mais o templo, não existe mais os levitas, tá? São de antiga aliança. Porém, cuidado do templo agora passou a ser espiritual, como o Wilber mesmo colocou. Não é mais um templo físico, não mais um templo de paredes, nem mais sacrifício de animais, carnes assadas para os sacerdotes, mas agora o cuidado da congregação local, o sustento de pastores, sim, e presbíteros locais, missões, ajudar a comunidade dos pobres, desempregados, viúvas, órfãos, devem ser observados pela igreja que ama o próximo e possui um coração generoso. Em 1 Coríntios 16, 1 diz o seguinte, Paulo está organizando uma coleta para ajudar os irmãos da região da Judéia. Então nós vemos que Paulo não fala em dízimo, nem tampouco ele cita nenhuma referência da antiga aliança como forma de ordenança. Ele mostra que cada um deveria dar segundo a prosperidade e deveriam ajudar o socorro de seus irmãos necessitados. Olha, cada um deva dar de acordo com a sua prosperidade. Então o irmão ganha R$1.000 lá, ele tem condição de doar 10, de doar 50, amém. Agora o outro ganha R$10.000 e doa os mesmos 10 e 50. Não faz muito sentido isso, sabe? Às vezes tem que parar e imaginar isso. Teve um irmão que botou lá no grupo, aliás, um irmão só ajudou. Quando eu pedi ajuda para esse casal, um irmão ajudou. E o irmão foi lá e ajudou com o valor que ele podia. Ele falou, irmão, eu tenho vergonha, só tenho isso aqui. Eu falei, relaxa, irmão. Porque assim, irmãos, nós temos 10 mil pessoas que nos ouvem por mês. Se 10%, vamos falar de dízimo, 10% nos ajudar, seriam 1.000. E se dos 1.000 a gente recebesse R$10, seria R$10.000. A gente precisa de R$1.500 por mês e a gente torce aqui todo mês para poder virar um mês. Você imagina, para fazer os projetos continuarem sendo gratuitos. Você imagina só se a gente tivesse 1.000 pessoas ajudando em R$10, irmão, dava dinheiro para a gente voltar com os nossos anúncios em Angola, Moçambique, Porto Príncipe, Canadá, a irmã Rosana que veio de Portugal, que a gente conseguiu pescar lá em Portugal, Estados Unidos, a gente começou a colocar anúncio em tudo quanto é lugar e começou a vir gente do mundo inteiro pro Papo com Deus. E eu tava achando isso maravilhoso, mas quando eu cheguei, eu olhei e falei, meu Deus do céu, eu tô gastando quase R$3.000, precisei parar. Puxei o freio, né? E aí a gente parou tudo. Hoje a gente tá tocando Libras, a gente tá tocando humildemente o Papo com Deus, né? E os nossos trabalhos, cursos nas plataformas gratuitas. Então, irmãos, pensa nisso. Se a pessoa tem condição de ajudar com um pouco mais, por que não vai ajudar? E eu falei só do irmão aqui de Fortaleza, mas a gente já ajudou a operação do garoto numa perna aqui, que ele precisa fazer uma operação, a gente ajudou uma outra família que estava com uma necessidade. Aparece, irmãos, eu tô falando, às vezes a pessoa pega meu celular no particular e me chama, e pede ajuda.
E como é que eu vou falar não, cara? Entendeu? Às vezes é verdade, eu não tenho dinheiro mesmo, eu mando o que tem. Mas às vezes eu fico contando, eu não posso colocar isso no grupo, os grupos são de estudo, como é que eu faço para levantar isso aqui? E eu mandei para Vanessa ontem. E a Vanessa mandou para uma amiga dela que nem é cristã, tá bom? Mandou uma boa oferta para a gente conseguir montar uma ceia de Natal para essa família aí de Fortaleza. Olha isso, irmãos, a pessoa que nem é cristã tem uma visão e um coração mais piedoso e mais caridoso do que o cristão. Olha só, é obrigação dízimo na nova aliança? Não. Tá descontinuado aqueles dízimos, aquelas ofertas lá que foram feitas no templo, os levitas? Sim, mas tem continuidade no Novo Testamento? Tem, continua havendo pobres, necessitados, viúvas, órfãos, continua havendo o quê? Fome da palavra de Deus, nós precisamos continuar evangelizando, nós precisamos sim pagar um pastor local. Eu vou mostrar aqui Paulo falando aqui que os presbíteros merecem salários dobrados, principalmente aqueles presbíteros que são atuantes na obra. Então vamos entender melhor isso daqui. Quer fazer algum contexto, Igor, para eu saltar para a próxima página? Sim, Max. Então, isso causa meio confusão mesmo, como você falou. A gente vê que tem continuidade e vê que tem descontinuidade. Como que a gente resolve isso, né? Aí nós temos que resolver esse conflito, esse problema, vamos colocar assim entre aspas, né? O problema é uma coisa que parece não ter solução. Aí a gente tem que resolver com Hebreus 10:1. A lei é uma sombra de uma nova aliança. Então, olha só, tem sacrifício de animais hoje? Vai falar assim, não tem. Mas qual é o sacrifício diário? A gente, o nosso corpo. A gente militar contra o pecado seria o nosso sacrifício. Qual é a oferta de incenso? Nossas orações. E qual que seria o dízimo? Você ofertar, você ajudar com base no amor. Então, tudo que estava na antiga aliança se passou agora para uma realidade, para a verdadeira, para a coisa mais sublime, né? Como o Paulo falou, foi a estatura mais elevada. Então, nós vemos que não se guarda mais sábado, porque o sábado aponta para Cristo e para o milênio. Nós vemos que não se guarda mais festas, porque as festas se cumprem em Cristo e nas suas igrejas, na igreja, e é o tempo de determinadas coisas. O dízimo vai ocorrer a mesma coisa. A gente vai entender a realidade dele, que é uma oferta piedosa para manter a congregação dos santos, ou seja, a igreja do Senhor, o corpo de Cristo. Então, nós temos que ter esse entendimento. O dízimo, como era na antiga aliança, não tem. Como as ofertas de incenso também não tem. Porém, as ofertas de incenso hoje são nossas orações. E o dízimo hoje são as nossas ofertas no amor, com base no Filho, né? Sempre querendo ali levar e expandir a palavra do Filho. Amém, amém. Olha isso que incrível, né, irmãos? A Judéia, a região da Judéia estava passando uma fome muito grande, uma necessidade muito grande. Olha só o que Paulo faz. As ofertas da igreja de Macedônia vai servir os irmãos lá na Judéia. Em 2 Coríntios 8, Paulo fala das ofertas da igreja de Macedônia para os pobres da Judéia. Você vai ler que os irmãos lá da Macedônia pediam para participar, pedia para Paulo para participar das ofertas. Você vai ler que a oferta era voluntária e eles estavam alegres em ajudar os seus irmãos na Judéia. Então, novamente, você vai ver que Paulo não fala de dízimos, Paulo fala do amor e generosidade, contribuição com alegria. Eles entendiam tanto, irmãos, que eles pediam para ajudar a igreja que estava em necessidade. Olha só, imagina alguém procurar e falar, eu quero ajudar vocês. É difícil a gente ver isso hoje em dia, no século XXI, na atual prosperidade que a gente vive, tá bom? Porque a gente vive dias de muita fartura, tá bom? Hoje você quer comer, você vai no mercado, você já tem um frango ali prontinho para você. Eles, para comer, eles tinham que pescar o peixe, limpar o peixe, preparar tudo. Era um trabalho, irmão. Hoje você tem isso na bandeja. Você pega aí R$7, você tem R$5, você consegue comprar um alimento para você se alimentar, né? Paulo recebe também a ajuda dos filipenses, lá em Filipenses 4, do 15 ao 18. Paulo fala que quando partiu da Macedônia, que a igreja em Filipos o financiou, ajudando nas suas necessidades. E também quando ele estava em Tessalônica, ele recebeu mais recursos, inclusive, do que era necessário, e foi entregue por Epafrodito. Lembra que ele fala assim, recebi dos irmãos até para sobrar, até além daquilo que eu necessitava. Então o que nós podemos ver aqui é que a lei do dízimo em ação, nós podemos ver aqui, na verdade, que não é a lei do dízimo em ação, mas a lei do amor e generosidade de uma igreja que entendeu que o amor sem obras não existe. Ah, eu amo meus irmãos. Irmão, se você não faz nada por eles, não se engane. Fé sem obras é morta. Lembra que Tiago fala, me mostra a tua fé que eu te mostro as minhas obras. Nós fomos feitos para sermos feituras de boas obras. Você foi feito para dar obras, irmãos. O que é obra? Fruto. Árvore sem fruto, ela seca. Lembra? Jesus amaldiçoou a figueira, nós fizemos tudo da figueira aqui. Jesus passa, procura fruto, não tem. Passa, procura fruto, não tem. Aí Jesus vai lá e amaldiçoa a figueira, ela seca e morre. A árvore que não dá fruto, irmãos, ela vai ser cortada e lançada no fogo. Você sabe o que significa fogo, você conhece o lago de fogo. E Paulo trabalhou muitas vezes, na verdade, para se sustentar, para não ser pesado aos irmãos. Você vai ver que ele recebia apoio financeiro de algumas igrejas, né, para implantar o evangelho, implantar igrejas,
Mas na ausência de recursos, que não era uma coisa atípica, né, acontecia com muita frequência, inclusive a Bíblia fala que Paulo fazia tendas para não ser pesado aos seus irmãos. Está em Atos 18:3. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para você baixar esse e-book e estudar melhor. Eu estou saltando muita coisa, tá bom? E aí Paulo fala referente a isso, que muitas vezes ele trabalhou para não ser pesado. E agora eu queria falar do salário dos presbíteros e pastores na Nova Aliança. Existe. Eles devem receber um salário para isso? Em 1 Coríntios, eu acho que eu já comentei isso aqui, você vê Paulo e Barnabé indagando os irmãos, né, que eles tinham direito de comer, e se eles tinham direito de trabalhar, então eles deveriam ter direito de comer. E aí ele usa aquele trecho, né, quem jamais vai à guerra ao seu próprio custo, quem planta uma vinha não se alimenta dela, ou quem apacenta um rebanho e não bebe o leite dele. Então o que o Paulo está usando em sua defesa ali, dele de Barnabé, né, de alguns irmãos que interpelavam ele a respeito dele precisar de recursos da caridade e o bom coração da igreja. E olha o que ele fala em Timóteo 5,17. Ele fala de honorários dobrados ainda. Olha só. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que afadigam na palavra do ensino, aqueles que têm esmero, que se debruçam para fazer os estudos, entendeu? Igual esse estudo abençoado que a gente está fazendo aqui. Aqueles presbíteros, são pastores locais, presbíteros, aqueles que com esmero, eles fazem o quê? Eles se afadigam, eles até se cansam, né, no ensino da palavra de Deus. Então, os irmãos recebem salários para cuidar das igrejas da mesma forma como os sacerdotes na antiga aliança cuidavam do templo. Portanto, devemos ser generosos sim, e piedosos, sempre abundantes na obra do Senhor. Muitas passagens, irmãos, apontam para a oferta generosa de amor, mas não vemos mais menção da obrigatoriedade dos dízimos. Olha só Romanos 12:13. Fala de compartilhar das necessidades do santo. Gálatas 6:10. Manda fazer o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Efésios 4:28. Aquele que furtava não furte mais. Antes comece a trabalhar com suas próprias mãos para ter como contribuir e ajudar o quê? Os seus irmãos. Em 1 Timóteo 6,17, fala que os ricos devem estar prontos para ser generosos e compartilhar com os necessitados. Ei, você que tem mais condição, você que ganha 2, 3, 4, 5, 10 salários mínimos, ajude, seja mais generoso, ajude os necessitados na fé, ajude a sua igreja local, ajude os necessitados na fé. Em 1 Timóteo 6,17 é isso. Em Atos 6,34, os primeiros cristãos vendiam todos os seus bens e distribuíam em comunidade. Em todas essas passagens, nós não vemos dízimo como obrigação, mas agora na nova aliança é o amor, a piedade e a generosidade de um coração puro. Então você vai ver todinho o Novo Testamento trazendo, ajude os da fé, ajude os irmãos, compartilhe as necessidades dos santos. Você que é rico, seja mais generoso, ou seja, você tem condição de ajudar um pouco mais, estique-se para ajudar o seu próximo. Como obrigação? Não. Como dízimo? Não. Oferta de um coração piedoso, aquele cara que tem um coração focado na obra, que é uma pessoa generosa. Certo, Wilber? Certo, perfeito, Max. E aí as pessoas olham e fazem a seguinte conclusão. Se não é obrigação, então eu não devo ajudar. E aí vai contradizer o amor. E as pessoas acham que na antiga aliança era mais, vamos colocar assim, entre aspas, pesado, porque era uma obrigação. Mas hoje, se você vai para analisar, é no amor. Você não é obrigado. Mas se você tem e você vê um irmão necessitado, você sabe que você sabe que você tem como ajudar e você não ajuda, você está em erro. Você está em erro com Deus. Porque você está apegado ao dinheiro. E o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Então, o que acontece? O amor, ele vai balizar de um jeito muito mais sim, sim, não, não, do que na antiga aliança. Igual, a antiga aliança é um exemplo do pecado. A galera pecava, ia lá, matava um cordeirinho, tá bom, cumpriu com o que a lei fala. Agora não é mais isso. Agora você tem que ter um arrependimento do fundo do seu coração. Então, para você ajudar, você tem que ajudar com o amor. Não é você ajudar com vontade de receber algo em troca ou mostrar para a sociedade que você ajuda. Você tem que ajudar com amor. Então, acabou de elevar o nível, ficou um nível acima. Não adianta você falar assim, agora não é obrigado e eu amo a Cristo. Aí vai ter uma passagem para falar assim, se você ama a Deus, que você não conhece, e você conhece seu irmão, você não ajuda ele, como que você ama a Deus, que você não conhece, que você nunca viu? Tiago vai falar isso na sua carta. Então, você vê que o amor ao próximo, por isso que ele fala, ama o próximo, ama a ti mesmo, e aí você vai amar a Deus acima de todas as coisas, que você vai entender esses 2 mandamentos de uma forma correta. E como que eu vou amar a Deus acima de todas as coisas e amar meu próximo como a mim mesmo se eu não tenho amor?
Então, o amor na nova aliança é a base de todas as coisas. Então, assim, conclusão desse estudo, irmãos. Deixa eu voltar aqui para o e-book. A casa do tesouro, que simbolizava o templo, não existe mais. Não existiam os serviços do templo, nem mesmo com sacrifícios e rituais. Agora não mais as sombras, agora nós podemos ver a clareza expressa através do amor pela comunidade dos santos. As ofertas, muitas vezes, né, elas excedem os 10%, pois não é mais uma obra da lei, mas a obra da graça. Não é feita mais por uma obrigação, mas por amor à necessidade do próximo. Por isso que eu falo, se você vê uma pessoa passando necessidade, você fala assim, eu vou orar por você, o cara não precisa de oração, santo Deus. O cara precisa de ação. Você é o louvor da glória de Deus. Você é Deus manifesto entre os homens. Você é o representante do céu, você é embaixador do céu. E quando uma pessoa procura embaixada, ela espera resolver os seus problemas. Quando eu estive no exterior, eu procurei uma embaixada. Olha, eu preciso resolver um problema. E o cara resolveu o meu problema. Imagina, as pessoas procuram você como embaixador do céu e você não resolve o problema. Eu vou orar por você. Ele precisa muito mais que oração. Mas eu não tenho condição. Então organiza o pessoal no seu WhatsApp, consegue 10 de um, 10 do outro, 10 do outro e alimenta essa pessoa, irmão. Amém? Então vamos lá. Sim, nós devemos ofertar para manter os nossos pastores. Sim, nós devemos ofertar para expandir o reino. É justo que toda a congregação pague o salário do seu presbítero local e dos pastores que trabalham em prol da comunidade. O objetivo das ofertas não é tornar os pastores ou homens ricos, mas mantê-los sempre abundantes na obra do Senhor, ok? Nós não estamos aqui, tem pastor que ele é o presidente da igreja, então ele recebe ali, tipo, a igreja tem 40% de despesa, ele recebe os outros 60% de lucro para ele. Não é um negócio, a igreja é simplesmente pagar um salário. O pastor tem que ter, na verdade, uma comissão ali da financeira que dirige o dinheiro da igreja, pague o salário dos pastores, pague o aluguel, água, luz e depois invista na obra. Esse é o objetivo do ajuntamento de dinheiro nas igrejas. Então, irmãos, eu quero fazer aqui só mais uma observação. Não nivele todos os pastores por baixo, ok? Não passa uma régua. Então, se aquele pastor daquela grande igreja universal, daquela igreja grande, universal, ele não é um bom pastor, então nenhum dos caras são bons pastores. Não nivele todos os pastores por baixo, não faça um levante contra as ofertas para as igrejas, porque se levantar contra as ofertas, né, que estão sendo dadas nas igrejas, muitas vezes se levantar contra a obra do Senhor. Antes, converse com a direção da sua igreja. Olha só o que a gente vai dizer. Converse com a direção da sua igreja, veja no que você pode ajudá-los, descubra para onde vão as suas ofertas destinadas para custeio de aluguel, água, luz, administração, salários, e se você perceber que tem algum caso de corrupção ou enriquecimento ilícito, procure outra congregação onde o fruto do seu suor esteja sendo investido para ganhar vidas, edificar pessoas, socorrer pobres, viúvas e necessitados. Então, irmão, procure sim a direção da sua igreja, ela tem que prestar conta para os seus membros. Pastor, quantos por cento é dado, né, por exemplo, de cesta básica? Quantos por cento é investido em obras sociais? Quantos por cento é dado para isso? Você tem direito de falar isso. Vá à administração da sua igreja, procure saber. Agora, se você desconfia que o seu pastor tem algum tipo de enriquecimento ilícito, vá conversar com ele. É uma obrigação dele. Ele é responsável pela sua vida espiritual porque ele ministra sobre você. Mas você tem que ter um coração inteligente, você tem que ter uma mente inteligente, um coração generoso, mas uma mente inteligente. Conversar e entender. Eu acredito que muitas igrejas hoje em dia não têm esse tipo de obra que nós colocamos aqui. Então, cabe a você ser inteligente. Porque tem muita gente, irmão, que é piedoso também, tá? Vou falar, ele pega o salário do mês dele inteiro, põe lá. Eu estava esses dias indo com o Lucas, levar o Lucas para a escola, o cara falou, não quero saber se você não tem que comer na sua casa, se você recebeu o dinheiro de ajuda do governo, esqueci até o nome lá, do Bolsa Governo lá. Você pega esse dinheiro e põe aqui, se você comprar comida, a comida vai acabar. É a mulher do profeta, como é que é? Viúva de Serepta, né? Viúva de Serepta. Que ela foi lá e colocou, fez o bolo para o profeta comeu e depois abençoou a casa dela. Você tem que trazer aqui para depois você ser abençoado. Irmão, eu sou contra isso. Entendeu? A pessoa está pegando um auxílio do governo, está tentando se alimentar, ele manda pegar o dinheiro e levar para ele. Isso aí tá errado, ok? Você vai dar uma parte do que você tem para ser generoso. Mas se você não tem condição, se você não consegue nem se alimentar, nem se manter, aí é uma outra questão. Nós estamos falando de uma pessoa que está passando necessidade. Tem outras pessoas que estão na miséria. E o cara me toca aquilo na rádio, esses televangelistas me deixam maluco com isso. Entendeu? Porque ele faz o quê? Ele arranca a lã da ovelha. Ele come a carne da ovelha. E se brincar, ele bebe o sangue da ovelha. Certo, Wilber? Certo, perfeito. Isso também me entristece bastante, né? Fazer do evangelho um comércio. A gente já viu o que Jesus fez, né? Ele expulsou os cambistas do templo, os vendilhões. E em Zacarias vai falar que no novo templo não vai ter cananeu. O cananeu é justamente comerciante. Então,
Na Nova Jerusalém não terá comércio. Isso é um fato. Quem vende a palavra. E eu queria deixar aqui um texto, Max, que eu acabei perdendo, mas já achei. Vai falar assim, tá em 1 João 4, tá? Não é Tiago, falei Tiago, eu acho, na vez passada, mas não é Tiago, não. É 1 João, capítulo 4, verso 20, que vai dizer assim: se alguém diz, eu amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ama também o seu irmão. Ou seja, que quem ama a Deus vai ajudar aqueles que estão necessitados, vai contribuir para a oferta de Deus, vai contribuir para o templo do Senhor, para o corpo de Cristo. Vai contribuir. E aí vai falar aqui, né, que quem odeia, ou seja, quem odeia, quem trata com indiferença, com ódio, seu irmão é mentiroso. Porque se você fala que ama Deus, mas você não ajuda quem ali está próximo de você, como que pode ter essa dualidade, né? Então é esse o comentário que eu queria deixar. Amém. Irmãos, vamos lá. Então a gente fez esse estudo, esse e-book está aqui para você baixar. Vamos pontuar algumas coisas. Nós somos contra o dízimo? Não. O dízimo existia na antiga aliança? Sim. Na nova aliança, ele é um reflexo do dízimo, ele é oferta. Muito diferente do dízimo, ele não é uma ordenança, ele é feito por amor, ok? De um coração generoso. Então entenda que os pobres continuam estando aí, os necessitados continuam estando aí. O Wilber fez uma colocação excelente, tá bom? As viúvas estão aí, ou seja, o povo não tem um noivo, então você precisa... Quem é o noivo? Né? Jesus Cristo. Quem é a viúva? É a mulher que está órfã, que ela precisa de um marido. Então nós precisamos apresentar Jesus, o evangelho para ela. O evangelho tem que chegar, o ID tem que chegar nela. Quem são as crianças? Não tem pai, nós precisamos apresentar Deus, que é o pai. Olha que conexão espetacular que o Wilber fez. Então continua existindo, tá? Os famintos, quem está pobre, quem tem necessidade de comer, precisamos apresentar a palavra de Deus. As igrejas precisam funcionar, é através da oferta de um coração generoso, ok? Então continue ajudando a sua igreja sim. Se você tem desconfiança, procure a administração da sua igreja. Eu oferto num local que eu gosto, eu me sinto bem, eu sei que o pastor tem um salário, e eu acho que isso é legal, o pastor tem que ser assalariado mesmo, sabe? O pastor não fica com os bens da igreja, isso está errado. Isso aí é se apropriar de uma coisa que não é dele. Lembra, se nós viemos nesse mundo sem nada, vamos voltar sem nada. Somos um ser espiritual, mas havemos de sair desse corpo. Nós receberemos um corpo de glória. Esse corpo aqui é só a nossa casa, nossa morada, nosso local de habitação temporária. Amém? Então, assim, enriquecimento ilícito está errado na nova aliança. Então, nós não somos contra... mas as pessoas falam dízimo, Max, mas falam mesmo, muitas vezes por falta de conhecimento, outras, na verdade, por, deixa eu te falar assim, conforto, né? Porque ele coloca ali, por exemplo, que a antiga aliança foi abolida, por isso que ele não guarda o sábado, mas ele traz o dízimo para a nova aliança, entendeu? Então, às vezes por falta de conhecimento, às vezes por seu bel prazer mesmo, para se justificar, vamos dizer assim, para ele ter os 10%, vamos dizer assim, da congregação, mas entenda, irmãos, que não é 10%. Entenda que é muito mais, às vezes, se você tem um coração generoso com a palavra do Senhor. E às vezes vai ter mês que vai ser menos, você vai dar menos. Tanto faz. O importante é que você não deixe de abençoar a obra do Senhor. Aonde você vai tem cadeira, onde você vai às vezes tem ar-condicionado, onde você vai ter uma água para você beber, tem um local, tem guitarra, tem um monte de despesas, mas fora isso, irmãos, mais do que um show ou um culto abençoado, vamos dizer assim, porque tem muito culto que é show, né? Mas mais do que um culto abençoado com boas músicas, um bom ambiente, tem que levar a palavra de Deus para os necessitados. A mensagem tem que chegar para as outras pessoas. Veja que também a gente dizimar para uma igreja fechada, bonitinha, para a gente, está errado isso. Entendeu? A igreja não é um local da gente se congregar, para a gente ali se sentir bem, um bem-estar. A igreja, sabe o que acontece? O culto começa quando o culto acaba. Nós já falamos isso aqui. O culto começa quando o culto acaba. Porque o que acontece? Você é a igreja lá fora, você é a mensagem viva, você é a Bíblia que o mundo está lendo. Então ali começa o seu culto, ali dentro da igreja você vai se alimentar de uma porção da palavra de Deus. E aí você se alimenta e vai para o mundo. Então nós somos 100% a favor, sim, de igrejas que são mantidas pelos irmãos. Nós vemos uma chuva de versículo Paulo provando isso aqui, mas sempre isso, compartilhando com a necessidade dos santos, em coração piedoso, em Gálatas mandando fazer principalmente isso da família da fé. Você vai ver diversos versos aqui, tá bom? Cuidado com os papagaios de YouTube. O que é o papagaio de YouTube? Não, eu aprendi que dízimo apontava para Cristo, que é a primícia dos que dormem, então agora não dou mais dízimo.
Irmãos, mesmo sendo um símbolo, ele está na nova aliança. E você vê que lá em Apocalipse, ele aponta para a Nova Jerusalém, que é um símbolo da igreja. Nós temos símbolos, mas até chegarmos lá, nós temos que subir de degrau em degrau, irmãos. Então, cuidado, nós somos homem espiritual que estamos sendo formados. Estamos trazendo novas pessoas, nós estamos gerando frutos para trazer novas árvores para dentro do reino do Senhor Jesus Cristo. E Deus conta comigo e com você. Ide por todo mundo. Aliás, quando Jesus mandou os seus discípulos, se eu não me engano, foi os 70, não sei se foi os 70, ele fala o seguinte: não levem nada, só leva a bolsa, mas não leva nada, não leva comida, não leva nada, vocês vão ser sustentados. Ué, aí eles vão e morrem de fome? Não, estão sendo sustentados por aqueles que têm um coração piedoso. Deus prepararia um coração piedoso no meio do caminho para que eles fossem sustentados. Da mesma forma, nós estamos indo, precisamos ser sustentados também. Amém? Então essa é a conclusão que eu queria fazer. Se você quiser nos abençoar, vou aproveitar o gancho para dizer para você que tem um link aqui embaixo na descrição chamado Smart Links, tá bom? Ou todos os nossos links. Você pode clicar lá, você pode se tornar um gerente do Papo com Deus, você pode ser membro aqui do YouTube e nos abençoar, você pode entrar nas nossas listas de transmissão de estudo, me chama lá, fala, eu quero abençoar o trabalho, eu quero ajudar o irmão lá, que vocês vão ajudar em Fortaleza agora em dezembro novamente. Participe, irmão, se engaje nessa obra do Senhor, porque a obra é grande, tem muita coisa para fazer. Quer fazer a última fala aí, Uber? Não, tudo bem, você fechou muito bem, você falou perfeitamente. A igreja não é um ambiente ali, né, para a gente se sentir confortável para nós mesmos e fechar a casinha e não deixar mais ninguém entrar. A igreja é um projeto evangelístico por si só, um projeto de expansão por si só, e esse projeto precisa da ajuda dos irmãos. Todos os membros do corpo têm que trabalhar em unidade para que esse corpo seja saudável, para que esse corpo consiga alcançar mais pessoas. Amém, amém. Fico muito feliz de fazer esse estudo aqui. É claro que eu falei no início do estudo, né, que a gente queria ser bastante responsável com aquilo que a gente fosse falar aqui, e eu acho que a gente foi bem responsável. Eu me exaltei aí no meio por causa dos mercenários da fé, que é difícil ligar meu rádio de manhã, ouvir aqueles apelos que as pessoas fazem, sabe? Às vezes eu ligo a televisão também, vejo os televangelistas, aquilo me deixa bem chateado. Então eu quero pedir perdão se eu magoei alguém aqui nesse estudo hoje. Nós oramos muito para fazer esse estudo e nós queríamos, na presença do Espírito Santo, poder entregar um estudo que abençoasse a vida de vocês. Então nos perdoe se a gente magoou vocês, mas o intuito aqui é edificar vidas. Amém? Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus.